Vamos lá, vamos continuar então. Capítulo 2. Depois que Jesus deu o início aos seus sinais em Caná da Galileia, o versículo 11, e manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Por que a Bíblia registra isso? Por que João registrou isso? Caná da Galileia, geograficamente, ficava perto de Nazaré. Era um lugar um pouco elevado com relação ao nível do mar. Era a oeste do mar da Galileia. E pouco mais para o leste, indo para o litoral do mar Mediterrâneo, aí está uma cidade, talvez você conheça, por nome de Haifa. Hoje vocês forem para Israel, vocês podem visitar, é uma grande cidade que está no litoral de Israel. Mas Jesus estava em Caná da Galileia, né? E aqui disse, ele desceu para Cafarnaum. Desceu por quê? Porque estava em Caná, estava numa altitude maior. Ele desceu para o mar da Galileia. O norte do mar da Galileia ficava Cafarnaum. Cafarnaum é onde a família de Jesus se instalou. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, e agora sua família foi morar em Cafarnaum. Fica ao norte do mar da Galileia. E aqui registra que Jesus então, ele tem uma vida familiar. E aí subiu com a sua mãe, desceu com a sua mãe, seus irmãos, e também levou seus discípulos, foram para Cafarnaum, a sua casa. Mas aqui registra que eles ficaram ali não muitos dias. O que quer dizer isso? Jesus quer mostrar, de um lado, nós precisamos cuidar da nossa família. Não estamos desligados da nossa família, não é? Mesmo servindo ao Senhor, nós temos a nossa família para cuidar. Estou certo? Mas João mostra com esse versículo 12 que a prioridade de Jesus é para fazer a obra do seu Pai que está nos céus. Ele não ficou muitos dias. Hoje de manhã lá na sala dos cooperadores, um cooperador jovem, ele deu um testemunho de que acaba de nascer um filho dele, e ele deveria estar em casa cuidando, ajudando a sua mulher para cuidar, mas tanto a sua mulher e ele sentiram que ele deveria estar aqui acompanhando a conferência. E ele veio em paz, que a sua mulher também estava em paz. Certamente está bem entregue com a imersão da palavra, com a palavra profética e certamente com a presença do Senhor que vai cuidar dela e da criança. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, não use cuidar da família como pretexto para não servir ao Senhor. Irmãos, servir ao Senhor ainda é nossa prioridade. Eu criei os meus 4 filhos. O Senhor me deu uma esposa muito forte nesse sentido. Muitas vezes, pela responsabilidade, pela obra, eu não pude estar junto dela em alguns momentos difíceis. Mas graças a Deus, Deus supriu a ela graça para cuidar dos 4 filhos.
eu sempre dei prioridade para o Senhor. E ela também sabe disso, ela também dá. Por isso, irmãos, não deixe que o cuidar da família, que é a nossa responsabilidade, faça com que nós deixemos de cuidar da nossa responsabilidade diante do Senhor. Tá bom? Eu vou falar só até aí. Então cada um sabe, né, do que eu estou falando, porque eu já vi muitos, porque nós vamos passando por diversos estágios da nossa vida, né? O estudo é um estágio, o casamento é outro estágio, nascimento de cada filho é outro estágio, uma profissão é um estágio. Então cada etapa da nossa vida, o inimigo quer usar cada etapa da nossa vida em algum momento nos brecar, nos frear. Em algum momento, irmão, nós nos afastamos da nossa responsabilidade diante do Senhor. Não faça isso. É o direito primogenitura que você não pode perder. Vamos lá. Eu vou falar o que anotei aqui. Ele não ficou muitos dias em sua casa, pois a sua curta permanência na terra era para cumprir o seu ministério segundo a vontade de Deus. Também devemos colocar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus e não o nosso conforto, a nossa família. Ele voltava para sua casa com a família, mas não podemos esquecer que agora ele tinha discípulos para aperfeiçoar e para prepará-los para a obra do Senhor. Jesus agora tinha responsabilidade, tanto é que ele foi para sua família carregando agora a tiracolo os discípulos. Versículo 13: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Irmãos, agora Jesus estava em Cafarnaum, né, à beira do mar da Galileia, e agora ele subiu para Jerusalém, porque Jerusalém fica numa altitude muito maior e uma caminhada boa, não é tão perto. Então ele teve que caminhar, subir a Jerusalém. Por que ele tinha de subir a Jerusalém? Irmãos, ele foi para Jerusalém porque todo varão do povo de Israel tinha de subir a Jerusalém para as principais festas, as 3 festas anuais que Deus ordenou que eles fossem. E esta era a primeira Páscoa de Jesus depois do seu batismo. Entre o seu batismo por João Batista até a sua primeira subida para a Páscoa em Jerusalém, passaram mais ou menos 6 meses, meio ano. Então, desde o capítulo 1, quando Jesus foi batizado, até esses versículos, enquanto estamos lendo, tem uma distância de tempo de 6 meses. E Jesus, depois do batismo, participou de 4 Páscoas. Na 4ª Páscoa, ele foi imolado. Ele foi morto como cordeiro pascal. Portanto, irmãos, da primeira festa da Páscoa até a 4ª festa da Páscoa, houve um intervalo de quantos anos? Sabe fazer as contas, não? Primeira Páscoa, a 4ª Páscoa. Quantos anos? Fala com coragem. 3 anos. Entre primeira Páscoa e segunda, 1 ano, não é isso? Entre a segunda e a terceira, 2 anos. Terceira, quarta, 3 anos. São 3 anos, tá? De intervalo. Então, por isso que alguns calculam que o ministério de Jesus tenha sido de 3 anos e meio, não é isso? 6 meses de batismo até a primeira Páscoa, e de primeira Páscoa até a última Páscoa,
3 anos, tá? Bom, muito bem, vamos lá. Onde estou? Jesus então subiu a Jerusalém para a Páscoa dos judeus. Essa é a sua primeira Páscoa depois do seu batismo. 3 anos depois ele participaria da sua 4ª Páscoa depois do batismo, quando foi morto. E entre o seu batismo e a primeira Páscoa deve ter passado meio ano, tá? O termo Páscoa dos judeus é muito usado por João. A Páscoa dos judeus, né? Essa palavra dos judeus deve indicar, João está querendo mostrar um contraste entre a vida que Jesus queria introduzir com a religião velha dos judeus, e como a velha religião acaba se opondo contra Jesus, que quer introduzir a vida para o povo de Deus, tá? Então esse é um contraste entre a vida que Jesus, que veio como a palavra de Deus, veio para promover a vida. Vocês se lembram, e a vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Vocês se lembram disso? Então, e em contrapartida, ele encontrou a religião judaica sem vida, cheio de ritos e cerimônias, né, vazios. No caso do casamento em Caná da Galileia, João destacou a impotência e a inutilidade dos ritos da purificação da religião diante do sinal da transformação da morte em vida executada pela palavra do Senhor. Olha que contraste. A impotência dos rituais da purificação da religião dos judeus. Ali, irmãos, faltou vinho, acabou o vinho, o casamento, na festa do casamento acabou o vinho. A religião não consegue resolver, não consegue fazer nada. Acabou a alegria. A vida da igreja acabou a alegria. Vamos introduzir palavra. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Se você convidar o Senhor e os seus discípulos, vai entrar a palavra, e a palavra vai trazer vida. E a vida vai trazer o quê? O milagre da transformação da morte em vida, que a palavra de Deus é capaz de executar. A prova disso é que muitas igrejas hoje foram transformadas de morte para vida. Nas suas reuniões, na situação da condição dos irmãos,